Olá, campistas, como é que vocês estão? Nós continuamos na jornada aqui na Casa da Mãe Aparecida do Norte com o nosso AcampCast, trazendo pessoas muito especiais ligadas à fé e ligadas ao acampamento, Salai. É isso aí, rapaz. A gente já conversou com tanta gente boa e agora a gente tem mais um convidado mais especial demais da conta. Eu sou um grande fã desse cara. Somos dois, né? Não tem como não ser fã dele, do ministério dele, das músicas dele. Mas antes de a gente fazer a apresentação, roda a vinheta aí, Matheus. Vamos lá então. Vamos lá apresentar esse convidado. Um mini currículo. Tem uma curiosidade no meio do currículo ali. Rapaz. E é logo no começo, quer ver? Vai lá. Olha só, vamos lá. Ele nasceu Francisco José, mas foi pelo apelido que ele ficou mais conhecido. Cantor, compositor, pregador, escritor, locutor. O cara do Por Hoje Não Vou Mais Pecar. O homem do hino do campista, que é aquele, o lugar do coração. Campista de mente e coração, com muita honra, imensa alegria, nós recebemos o Dunga aqui hoje. Obrigado pela sua presença. Nem eu sabia que era tudo aquilo lá. Tá vendo? Legal demais. Mas o Dunga surgiu porque no dia do meu batizado, 2 meses depois que eu nasci, a minha madrinha foi ao cinema da fazenda. Eu nasci numa fazenda, e na fazenda tinha de tudo. Tinha igreja, tinha escola, tinha cinema, tinha bar, tinha mercearia, tinha tudo. E ela foi assistir no sábado à noite Branca de Neve e os 7 Anões. Olha só. E no domingo pela manhã foi meu batizado. E minha mãe colocou uma touquinha com um pomponzinho do lado aqui. Quando a minha mãe tirou a touquinha, eu era careca de tudo, né, na época, e tô voltando a ser careca. A minha madrinha exclamou: nossa, parece o Dunguinha dos 7 Anões. Aí o padre, na hora, eu te batizo Francisco José dos Santos Dunguinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse apelido eu ganhei na hora do meu batismo. Então, olha só. Voltei pra casa sendo chamado Dunguinha, né? Depois Dunga e tal. E até hoje é isso aí. Olha só que beleza. Te conhecem mais pelo Dunga do que pelo nome, Francisco José. Difícil quem me chama. Difícil até quem sabe que meu nome é Francisco, né? Porque ficou Dunga, né? Ficou Dunga na escola, Dunga no futebol, Dunga na renovação carismática, Dunga na comunidade Canção Nova, Dunga nos CDs, nos livros. Então, não tem pra onde correr, já é Dunga. Mas eu gosto do nome Francisco também, porque eu sou devoto de São Francisco, né? Então, e Dunga tem um outro significado. Na verdade, o significado real de Dunga é coluna central. Na língua de Jesus, no árabe, no hebraico, ele significa coluna central. Todo filho mais velho, quando o pai morria, na época de Jesus, se chamava Dunga. Olha só. Chamava Dunga, porque o significado de Dunga é coluna central. Em 1932, quando o desenho do Walt Disney foi traduzido aqui no Brasil, né, no português, a pessoa que deu nome aos anões, né, viu que um dos anões era mudo, né, e aí o silêncio, ele é uma das maiores colunas, né, da sociedade. E aí ele, sabendo do significado, deu o nome ao anão de Dunga. Caramba, que Que só se curiosidade chama maravilhosa. Dunga no Brasil. Olha em só. qualquer outro lugar do mundo é Deb, de Debiloid mesmo. Olha só. Então, Dunga, o anão Dunga só se chama Dunga no Brasil. Porque lá em 32, o cara sabia. O tradutor fez isso. Que beleza. Legal. Grande curiosidade. Eu dizendo que a curiosidade ia ser só na apresentação. Tá vendo curiosidade de todo lado. É isso aí. Dunga, Você vai. tá falando quanto tempo de ministério já? Que você está trabalhando na obra de Deus? Oficialmente mesmo, desde 91, né? Então, 30 anos aí, não sei. Eu me converti em 1983, né? Então 40 anos atrás. E em 1991 eu decidi ser missionário. Então, de 91 para 2001, 30 anos, né? Então, 30 anos aí, 32 anos para ser específico, né? Vivendo disso, vivendo para isso, né? Entregando a minha vida mesmo. Toda a minha vida praticamente foi construída depois que eu me casei com 23 anos, e com 27 eu me tornei missionário. Então, dos 27 para agora, são aí 30 anos, né, de vida missionária de fato. Ô Dunga, e de onde veio esse despertar para a fé? Em que momento da tua vida houve essa conversão, né, para você se tornar essa pessoa? Então, em 1983, né, eu era um jovem de 18 anos, né,
usava drogas, não era viciado, não era dependente químico, Sim. mas eu era um usuário. Né? Estava assim, ali na porta do vício, né? Porque eu já estava começando a comprar, a buscar situações, ocasiões, pessoas que tinham a droga. Então, nesse momento, né, que eu poderia dar aquela guinada que muitos dos meus amigos acabaram tendo, infelizmente, e morreram, né? Nenhum estão vivos mais. Foi ali que foi o resgate, né? Eu já estava usando a droga, a maconha, um pouco de cocaína, os ácidos da época, com uma determinada frequência, né? Então eu estava saindo de casa para procurar droga. Então quando você começa a sair de casa para ir atrás, é porque você já está começando a desenvolver um certo vício, uma dependência. Então foi nessa época que eu usei droga, acabei saindo drogado para as ruas e acabei entrando numa igreja, né? Entrei numa igreja, era um grupo da Renovação Carismática, estava lotado, clima muito legal, muito espiritual. Eu entrei, não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas fiquei. E como que por um milagre, com 40 minutos ali naquele grupo, o efeito da droga foi embora. Como eu estava drogado, não estava resistindo, então Deus foi entrando, né? Foi entrando. Só sei que naquela noite de terça-feira, se não me engano, no mês de janeiro... Que cidade era, Dom? Pindamonhangaba. Eu entrei drogado naquela igreja e saí batizado no Espírito Santo. Olha só. E nunca mais usei droga na minha vida. Então foi uma coisa assim bem... Uma cura bem realmente. legal. Foi uma cura realmente. E depois dali foi um processo, né? De deixar de beber, deixar de fumar tabaco, ter uma outra postura, comportamento em relação à minha vida sexualidade, né? Fiz um propósito de ficar 2 anos sem namorar, sem pegar na mão, sem beijar na boca, sem nada. Imagina, eu fiquei dos 18 aos 20 anos zerado, né? Olha só. Juntou até teia de aranha na boca, não usava mais. E aí, pintou de novo na minha vida a menina que eu já tinha namorado, que é a minha esposa hoje, né? Tinha namorado com a Néia, com 16 anos, a gente terminou. Com 20 ela reapareceu na minha vida, com 23 a gente se casou e a gente está casado até hoje. Então foi assim um bloco, né, de estudo de conversão, libertação, reencontro do amor da minha vida, com a minha profissão. Foi todo um combo bem legal que ajeitou realmente. Né? E aí depois desse momento você começou a participar de algum grupo ou alguma coisa nesse sentido, e aí sentiu na pele e falou, agora eu vou viver disso, vou ser missionário. Os anos 80 para a Renovação Carismática foram os melhores anos da Renovação Carismática, né? Foi aquele primeiro boom, né? Então os grupos eram lotados, esse grupo que eu entrei tinha 1.500 pessoas toda terça-feira. Então, do primeiro dia que eu entrei naquele grupo, que ocorreu a minha conversão, eu nunca mais parei. Então, de 1983 até 1991, eu frequentei esse grupo. Depois de um ano, eu passei a ser um dos coordenadores do grupo, um animador do grupo, pregador do grupo. Então, eu me dediquei, né, já digamos assim, uma pequena vida missionária, mas ainda trabalhando numa fábrica, mas os meus finais de semana já eram dando encontro. Então eu fui aprofundando, né? Dia após dia, semana, mês, anos. Então de 83 até 91 eu fui um missionário municipal, né? Então ali na minha cidade, os encontros, tudo mais. Já começava a dar alguns encontros aqui e ali com um grupo de amigos. Até que em 91 realmente aí pintou a Canção Nova na minha vida e me apaixonei e acabei indo para a Canção Nova. Né? Foram morar na Canção Nova. Você e a Néia, como é que é? Néia. Você e sua esposa foram para lá para... eu tinha uma vida estruturada legal, né? Eu tinha um emprego bacana, ganhava bem na época, uns 30 salários mínimos, mais ou menos. Era supervisor de manutenção, tinha casa, tinha 2 carros, tinha moto, tal. E eu decidi largar tudo mesmo, né? Vendi tudo que eu tinha, peguei minha indenização, fiz um pacote grande de dinheiro assim, dei pro meu pai, falou, isso aqui dá pra eu viver uns 15 anos. E eu e a Néia, meu filho de 3 anos e meio, Felipe, né? Que hoje toca comigo, é baixista. Fomos para a Canção Nova, numa época que a Canção Nova não era nada daquilo que vocês... era chão batido, tinham 20 pessoas morando lá, missa com o Padre Jonas todos os dias, formação com ele todos os dias. Então, era semelhante, digamos assim, se eu não me engano, numa época dessa, também na década de 90, a Canção Nova deu uma rodeada em Londrina ali também, em algumas coisas. Sim, eu me lembro bem dessa época, mas deve ter sido por aí. Uma casa de missão lá em Londrina, Nelsinho, Ricardo Sá, passaram por lá. Isso foi nesse finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Foi assim um período muito bacana. Legal. Então, nesse tempo eu me tornei, de fato,
né? Missionário, né? Um missionário que sou até hoje, graças a Deus. E em que momento, eu sei que a Canção Nova tem esse intuito de missão atrelada à música, quando chegou a música na vida do Dunga? Então, eu sempre gostei de música, né? Sempre curti música. Até quando eu tinha 6 anos, eu ganhei um disco dos Beatles da minha irmã. E com 6 anos, morando lá na fazenda, eu me tornei fã dos Beatles. Até que meu pai transformou o galinheiro lá de casa num clube, fez uma arquibancada do puleiro, ficava os ovos, ele fez um palco, fez bateria de lata de tinta, microfones de cabo de vassoura, e a gente passou a cantar no galinheiro. E os meus presentes de aniversário, Dia das Crianças, Natal, sempre foram discos dos Beatles, né? Aqueles LPs, os compact discos, tudo mais, aquela vitrolinha e tudo mais. Eu sempre gostei de música. Quando eu me converti em 83, eu fui servir imediatamente no Ministério de Música. Nunca cantei assim, fora de igreja, a não ser no galinheiro da minha casa. Então, quando eu cheguei na Canção Nova, eu já era um animador realmente de grupo de oração e de grandes encontros. Eu já estava meio que pronto para começar um trabalho ali na Canção Nova. Sim. Quando eu cheguei na Canção Nova, em 83, a Canção Nova não tinha Ministério de Música. Aí eu fundei o Ministério de Música da Canção Nova. Criei uma banda, se chamou Banda Canção Nova. Fomos muitas vezes em Londrina fazer show lá. E em 1994, aí a Canção Nova me convidou para gravar o meu primeiro LP. Né? Então, foi o Pense Bem. Então, foi uma experiência bacana de entrar mesmo no estúdio, cantar, ser corrigido, aprender a cantar de fato. Né? Então, foi a primeira experiência. De lá para cá, foram 16 trabalhos, né? 16 CDs e 3 DVDs e 298 músicas gravadas. E tem alguma que é do coração? Ela fala, não, tem as 298, mas tem essa, ela fica no meu top 1. Que é... Três músicas, assim, a primeira de todas, com certeza, é Restauração. Né? Depois, O Meu Lugar é o Céu. E a música Pode Parar de Pecar. Essas 3 músicas, elas definem o meu discurso, que é um discurso de rompimento diário com o pecado. Né? Assim surgiu o PHN. E hoje, graças a Deus, o PHN continua na Canção Nova, porque quando eu criei, eu era membro da comunidade. Então, hoje, como eu não sou mais membro da comunidade, a inspiração continua com ela. Claro. Eu vivo isso, prego isso também, mas a nível de encontro, de marca, digamos assim, pertence à Canção Nova. Então, ela continua, graças a Deus, ela continua. E surgiu aí esses primeiros trabalhos, essas músicas que marcaram a minha vida. E graças a Deus, até hoje, a gente segue compondo ainda. Não, e o Dunga, ele tem, eu não sei exatamente se é você o compositor da música ou não, ou só o intérprete, mas a música que é hino de muitos acampamentos por aí, verdade. que é Lugar do Coração. Essa música, na verdade, é do Laércio Oliveira, tá? Hoje ele mora em Portugal. Quando ele fez, ele não tinha ainda um trabalho, né, fonográfico, então eu fui o primeiro a gravar essa música. Então, peguei as minhas coisas e fui viajar. Então, todo mundo pensa que a música é minha, mas na verdade a música é do Laércio Oliveira, mas ficou conhecida na minha voz. Né? E graças a Deus essa música se tornou aí, na maior parte dos encontros de campistas, dos acampamentos, aliás, é cantada. É cantada. O acampamento entra na tua vida quando? Quando eu conheci o Astromar, né, que é um dos grandes divulgadores, e idealizadores, né, do acampamento no Brasil. Quando eu conheci, eu passei a ter contato com os acampamentos, até que eu fiz a minha primeira experiência. Fiz uma vez só e foi maravilhoso, né? Foi fantástico. Só que daí eu comecei a ter o contato com as pessoas, porque muitas das minhas músicas também são cantadas, né, em acampamentos, Restauração, Lugar no Céu, Confiar, Como Não Falar do Seu Amor. Como Falar do Seu Amor. Então eu acabei sendo conhecido no meio, né, por causa das minhas canções. E aí, nesse nosso meio de evangelização, todo mundo conversa com todo mundo, né? Dá a impressão que eu sou campista desde os primórdios, né? Mas não sou, né? Mas eu tenho muita amizade. E principalmente minha amizade com o Astro é muito forte, né? Então ele me conta tudo que acontece, alguns acampamentos que ele escreveu, eu não ajudei, claro que não, mas eu estava presente na vida dele quando ele estava escrevendo alguns outros módulos, né, de acampamento. Então,
acompanhei de perto isso, né? E eu que dei a ideia para ele, vamos reunir uma vez por ano os campistas em algum lugar. Fizemos 4 vezes na Canção Nova, depois 2 anos sem, né, por causa da pandemia. E esse ano a gente volta aqui na Casa da Mãe. Então, o melhor lugar impossível, né? Eu me sinto um campista de fato, eu sou campista, campista, fiz acampamento, apesar de ter feito um apenas, mas é uma inspiração fora de série, né? É muito fantástico. O Dunga, e o que você considera como o mais importante, não o momento, mas a grande espinha dorsal do acampamento? Por que isso é tão forte na vida das pessoas, na tua opinião? A palavra desafio, ela está inserida no nosso contexto. Acho que se você pegar uma aranha, ela nasce sabendo fazer teia. Né? Se você colocar embaixo da mesa, ela vai fazer teia. Se colocar embaixo da cama, ela vai fazer teia. Colocar no forro, ela vai fazer teia. Ela nasceu fazer teia, já nasceu sabendo fazer teia. O ser humano não. Né? O ser humano ele não sabe absolutamente nada, nem comer, nem beber, falar, andar, pensar. Ele não sabe exatamente nada. E foi nessa condição que Jesus, inclusive, nasceu. Sem saber fazer absolutamente nada. Então, tudo para o ser humano é um desafio. Tudo. Então, acho que a dinâmica do acampamento, quando você fala assim, agora temos um outro desafio. Então, eu acho que isso mexe muito. E mexe não apenas individualmente, mas mexe coletivamente, porque os desafios do acampamento são todos desafios que nos fazem pensar, que nos fazem assim, superar, né? E entender o limite do outro, porque ou fazemos todos juntos ou não fazemos. Né? Então, eu acho que a grande sacada do acampamento, claro que são muitas faces legais, mas para mim, o fator desafio, né? Depois de cada pregação, entendeu? Quando você tem a sua equipe, que você tem que atravessar junto aquele obstáculo, eu acho que isso remonta, né, dentro de nós, agora no olhar da fé, né, aquilo que é o nosso histórico. Né? É um desafio aprender a andar, é um desafio aprender a falar, é um desafio aprender a superar uma doença, né? Tudo na vida é um desafio. O ser humano de 10 anos, ele muda a vida dele completamente, ele vai para um acampamento, ele tromba de novo com isso, entendeu? Exatamente. Ele tem a palavra de Deus e transformada de uma maneira muito criativa num desafio. Né? Então, acho que mexe muito. Por isso essa adesão. Quem faz acampamento se apaixona por acampamento. O mosquito pica, né? É a minha leitura simples, um pouco talvez rasa, porque é muito mais do que isso. Né? O acampamento tem muitos momentos muito profundos, mas eu acho que a palavra desafio, porque você tem ali às vezes um médico, um advogado, você tem uma pessoa rica, né? E você tem ela junto com aquele que é bem pobre, aquele que é ignorante, aquele que é extremamente culto, e todos juntos no mesmo desafio, entendeu? Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que quem pensou nisso foi muito inspirado por Deus, e por isso que desenvolve nas pessoas essa solidariedade, essa amizade. Você vê que você pega 2 campistas aí, parece que eles são irmãos gêmeos. Parece. Eles se acham, né? É um negócio maluco. O que une essas pessoas, né, que fazem essa experiência é muito forte. Que legal. E o Dunga, eu queria que fosse um desafio para você. Você consegue contar para a gente alguma coisa que as pessoas não sabem de você? Uma curiosidade sobre o Dunga. Geralmente eu conto só pro padre, né? Não de pecado, não. Só uma curiosidade, assim, uma coisa diferente. Coisa boa. Coisa boa. Acho que apesar de a minha realidade é andar, é percorrer o mundo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu adoro é ficar sem fazer nada, absolutamente nada, botar um par de meia e ficar andando dentro de casa. Então, minha casa nunca vai ser uma casa pequena, mesmo que depois que eu estiver bem velho, os filhos vão ter que pagar uma enfermeira porque eu vou andar. Eu sou caseiro e fico muito pouco dentro de casa, né? Eu viajo demais. Esses dias eu somei todos os meus finais de semana que eu viajei, né? Somando todas as sextas, sábado, domingo, ao longo desses 30 anos, deu 9 anos e 3 meses fora de casa. Se fosse seguido. Se eu saísse, somasse tudo, juntasse tudo. Então eu fiquei, em 30 anos, eu fiquei 9 anos fora, né? Então eu não estou nas fotos de aniversário, eu não estou nas fotos de partos, eu não estou nas fotos muitas vezes de sepultamento, não estou, porque eu estava em missão. Então hoje para mim, por exemplo, o meu sonho de consumo é ficar em casa.
Então eu sempre pedi para Deus a graça de ter uma casa confortável, bonita, para eu poder ficar em casa. E hoje, graças a Deus, eu tenho, mas não consigo ficar muito tempo nela. Então essa é uma curiosidade sobre mim. Eu gosto de assistir televisão, gosto de ouvir música, gosto de ver foto, gosto de ficar em casa. Entendeu? Que legal. E outra coisa também, uma coisa que eu valorizo demais, assim, muito mais do que muitas outras coisas que muitas pessoas valorizam, é o fator amizade. Né? Amizade é uma coisa, assim, é um valor que eu trago comigo extremamente importante. Entendeu? Então, quando eu faço um amigo, né, é para sempre. E eu tenho, graças a Deus, grandes amigos. Tenho muitos, né? Porque a gente não consegue se relacionar com eles. Mas os que eu tenho são de extrema qualidade, né? Então esses amigos eu sou apaixonado por eles, né? Então são amigos que todo dia eu ligo para perguntar como é que ele está, né? Então isso é um valor que eu trago dentro de mim, muito especial mesmo. Amigos da infância, amigos, não apenas amigos de igreja, né? Por exemplo, amigos que jogaram futebol comigo na minha adolescência, aos 13 anos, por exemplo. Mas a gente tem um amor entre nós tão grande. Então, os amigos do futebol, os amigos da época da discoteca, os amigos dos primeiros anos de conversão. Então, tem vários grupos. E dentro desses vários grupos, 3 ou 4 ali se destacam, né? São confidentes. E os amigos, é claro, do ministério, né? Atual da minha vida, como é o caso do Astrônomo Miranda. Então, esse valor amizade, para mim, tem um peso acima do normal. Né? Legal. Ô Dunga, uma coisa que eu vejo também, a gente segue você nas redes sociais, é a tua família, né? Que tá sempre com você, os seus filhos, seus netinhos. Então, assim, eu vejo que, até comentei que teu filho ali, sou teu fã. Eu vejo, cara, ele realmente assim, tem um talento, né, para aquilo que ele faz, muito bem feito. E a gente percebe hoje muitas famílias que não têm essa abertura igual a tua tem, acho que mesmo com missão, ficando 9 anos fora de casa. A gente percebe que os seus filhos, sua esposa, sua família, eles compraram junto com você, né? Essa é a ideia da missão, né? E assim, eu queria que você falasse um pouco, partilhasse um pouco sobre essa questão da missão. Às vezes a gente também se pega nessa, né? A gente tem filho, a gente tem família e tal, a gente precisa, não, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, a gente deixa para trás algumas coisas, mas eu queria que você desse ou falasse assim, como foi essa fase tua familiar, né? Mesmo em missão. Com a família, com a missão. Então, rapaz, tem coisa que eu fiz que eu não faria de novo, não. Entendeu? Porque, assim, a gente que se dedicou de maneira integral, né, às coisas de Deus, a gente paga o preço também. Né? Então, por exemplo, eu tenho um filho hoje que trabalha comigo, é meu músico, é baixista da minha banda, tem um quadro do meu programa, ele é formado em História, ele é formado em Teologia, ele tem pós-graduação em Bíblia e tudo mais. A gente estuda junto, né? É bacana isso aí. Tomamos vinhos juntos todos os domingos, à noite e tal. Tenho 2 filhas, né, que não seguiram exatamente o caminho dele, né, mas também são pessoas maravilhosas, cada uma na sua profissão. Uma é formada em propaganda e publicidade, a outra em relações públicas, tem as suas atividades, já moram fora de casa. Hoje em casa só está eu e a Neia. E eu e a Neia, que é digamos assim, o casal que vai ficar junto até que um dos dois vá para a eternidade. Toda família ela tem as suas características próprias, né? Que é uma riqueza maravilhosa. Sim, com certeza. A minha também tem as dela. Então, essas características tem os defeitos, claro, tem as qualidades. Mas eu vejo o seguinte, que quem investe em Deus, né, nunca diria para alguém que não seja missionário integral fazer o que eu fiz, né, porque vai haver um prejuízo para a família, né? Ausência, uma falta de informação no determinado tempo do filho. Então, mas no meu caso, eu era missionário nessa época que eles eram pequenos, sou até hoje. Então isso causa uns brancos, né? Umas faltas de informação que você tem que corrigir depois ao longo da segunda infância, da adolescência, da juventude. Agora, com todos esses percalços aí, nós nos tornamos uma família muito bacana, né? Eu sou apaixonado pela minha esposa, meu filho trabalha comigo, as outras 2 minhas filhas são muito carinhosas comigo. Então tem mais prós, né, do que contras nessa vida missionária. E eu diria para quem quer ter uma família, né? Prioridade número 1,
né? Deus não entra nessa ordem de prioridade, porque Deus está acima de tudo. Mas prioridade número 1, família. Né? Prioridade número 2, igreja. E prioridade número 3, fazer muito bem feito, que é pedido para ser feito. Então, quando eu estava na Canção Nova, eu dizia isso para o Padre Jonas. Padre Jonas, prioridade número 1 na minha vida, família. Se algum dia a Canção Nova prejudicar minha família, a Canção Nova dançou, fica a família. Mas prioridade número 2, nunca perder o Senhor de vista. O Senhor, para mim, é a igreja, né? O fundador da comunidade que eu participo. E terceira prioridade, fazer muito bem feito o que me é pedido para fazer. Então, eu sempre fiz bem feito, né? Tudo que me pediram para fazer, programa de rádio, web TV, vinheta, música. Então, eu nunca fiz e não faço coisas mal feitas. Sempre tem que ser bem feito. Essa é a minha terceira prioridade. Hoje eu estou na Canção Nova, então a palavra de ordem para mim não vem mais do fundador, eu respeitava e respeito até hoje, mas hoje vem do bispo da minha diocese, do padre da minha paróquia, das autoridades sobre mim no lugar do trabalho. Então eu tenho esse parâmetro. E a família continua sendo o primeiro lugar. Tanto é que hoje eu tenho 58 anos e estou me preparando para a grande e definitiva virada da minha vida aos 60. Né? Então, com 60 anos, eu vou cantar muito menos do que eu canto hoje. Digamos assim, ao invés de fazer 8 shows por mês, quero fazer um apenas, só um. Vou peregrinar mais, depois eu vou explicar por quê. E vou continuar com o meu programa de televisão, 1 ou 2 programas. Por quê? Porque fazer show é um prazer maravilhoso, só que é um prazer solitário. É um prazer assim, você pega um ônibus ou um avião, chega na cidade, vai para o hotel, cada um no seu quarto, aí fica ali esperando a hora do almoço, aí almoça, aí a banda vai passar o som, eu continuo no hotel, para economizar a voz. Quando é 2 horas antes do show, eu levanto, tomo um banho, faço um aquecimento, vou para o show, faço aquele momento maravilhoso que as pessoas lá, voltamos para o hotel, sozinho, um banho, exatamente, e no outro dia fomos embora para casa. Quer dizer, eu fiz tudo isso, foi lindo, foi maravilhoso, só que eu não estava junto com a minha esposa. A minha sorte é que meu filho está junto, mas se ele não tivesse, eu não estaria junto com os filhos. Sim. Então eu quero transformar a minha atividade de evangelização numa atividade que agora, aos 60 anos, daqui a 2 anos, eu envolva a minha família. Então, por exemplo, para eu sair de casa, eu minha esposa meus filhos, eu minha esposa meus filhos, ou eu minha esposa e minhas netas, e por aí afora. E Deus já está proporcionando isso. Por quê? Porque a família continua sendo a prioridade. Então, acho que essas leituras que a gente faz da nossa vida, existem vários tempos, e esses tempos têm que ser bem planejados, bacana. Então, hoje eu estou nessa fase bacana de priorizar mais do que nunca a família ainda. Já priorizava, sempre priorizei, mas agora mais ainda. Boa, muito bem, isso aí. Ô Dunga, e assim, nós vivemos um grande ato aí, né, dos encontros presenciais nesses 2 anos de pandemia. E como que você está percebendo agora esse reaquecimento nesse ano de 2022, com essas voltas desses eventos pós-pandemia, vamos dizer assim? O presencial é um fato, né? A gente, por mais que a gente tenha se dedicado às lives, né? Que foram são ainda fantásticas. Recurso, né? Recurso que deu para usar, né? Foi fora de série. Foi uma coisa assim que a gente fez, a gente se redescobriu na internet, as lives principalmente, os podcasts. Mas agora vencemos, né? Assim como nossos pais venceram a gripe espanhola, venceram a Primeira Guerra Mundial, a Revolução de 32, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução de 64, as crises, né, de empregos no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, essa eu já peguei. Coube a nossa geração vencer o Covid. Né? Vencemos. Sim. O que nós temos aí agora é um resquício, né? Um resquício, mas já passamos. Então, em 2 anos, a gente percebeu doenças que nós não tínhamos, problemas que nós não tínhamos, ficamos dentro de casa, o esposo voltou a olhar para a esposa, né? Crises se instalaram, crises foram resolvidas, e nesses 2 anos fomos tendo saudade de tocar, de estar junto, de sentir o cheiro, o vulca mesmo do
grupo de oração. Então agora esse tempo voltou. E acho que a gente está valorizando mais. Por exemplo, os grupos de oração que eu tenho ido, e eu vou muito a grupo de oração, né? Amo pregar. Eu gosto muito mais de pregar do que de cantar. Então eu vou nos grupos sempre cheios, porque fico sabendo que a gente vai, né? Então às vezes o grupo nem tem aquela quantidade de pessoas, mas pela nossa presença o pessoal vai. Então o presencial voltou de uma forma diferente. Quem pregava se preparou nesses 2 anos para pregar mais, né? Estudamos, eu pelo menos eu me dediquei nesses 2 anos de pandemia 3, 4 horas de estudo por dia, né? Olha só, na minha casa. Então abria a Bíblia, ficava 3, 4 horas estudando. Aí meu filho veio, a gente estudava mapas. Eu lembro de ter visto uma live ou outra de caminhos e tal. Estudávamos cronologia bíblica, estudávamos expressões bíblicas. Eu, graças a Deus, já estive 42 vezes em Israel, então conheço bem a cultura de lá, os caminhos de São Paulo, os caminhos de Francisco, né? Então a gente rodou bastante. Então isso ajudou muito. Então a gente, nesses 2 anos, a gente estudou muito. Na verdade, a gente se preparou para esse voltar. E hoje eu voltei muito mais bem preparado do que eu estava em 2019, né? Quando chegou, né? Quando terminou aquele ano 2019, que a gente entrou em 2020, ali em março entrou a pandemia, a gente achava que ia demorar uns 3 meses, aí durou 2 anos, né? Então, o Dunga de 2019 não se compara ao Dunga de 2022, né? É uma pessoa muito mais preparada. Que a gente está recebendo o Dunga de 2022, né? A versão 2022. Então, que volte aos presenciais, porque nós que pregamos tivemos tempo de estudar mais. Legal. Ô Dunga, e aproveitando que você está falando que voltou o presencial, os acampamentos também voltaram. Que recado você consegue dar para aquela pessoa que está querendo fazer acampamento, mas ainda está na dúvida? Ou às vezes nem está querendo, mas alguém está insistindo para fazer. O que você fala para essa pessoa para ela fazer o acampamento? Primeiro, se dê o direito de parar, né? O acampamento geralmente começa na quinta, né? Na quarta, às vezes, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Se dê esse direito, né? Você vai ver muito. O que são 3 dias a menos na sua rotina para fazer alguma coisa que vai mudar totalmente a sua vida? Então, primeiramente, você se dê o direito, né? Entendeu? Vou me dar o direito, vou me dar esse presente, vou parar, vou para um sítio, para uma fazenda, vou fazer essa experiência que muitos já fizeram e adoraram, né? Então, primeiro se dê esse direito. E segundo, cara, porque os tesouros estão aí para serem descobertos, né? A palavra de Deus, inclusive eu preguei sobre isso hoje aqui, Deus compara o seu reino com um homem. São 3 exemplos, né? Um homem estava passeando pelo campo e ele encontrou um tesouro. Ele viu que o tesouro era muito caro, não tinha nem como dizer que tinha achado, né? Nem para comprar. Então o que ele faz? Ele vai, vende tudo que ele tem e compra o campo, né? E comprando o campo, o tesouro estava enterrado ali. É dele. Ele é dono do tesouro. Então, aquele homem encontrou o que não estava procurando. Interessante, ele estava andando pelo campo. Ele acabou encontrando algo que Deus quis que ele encontrasse. Então, para você que está pensando em fazer um acampamento, talvez você nem queira encontrar o que você vai encontrar. Mas Deus quer que você encontre, né? Então, esses tropeços positivos ao longo da nossa vida são muito importantes, porque Deus faz a gente encontrar coisas que nós nem pensávamos em encontrar. O segundo exemplo, ele diz o seguinte, que um comerciante que era colecionador de pedras preciosas, ele, ao encontrar, né, porque ele daí já é um cara que procura, né? Ele procurava pedra aqui, pedra ali, já era um comerciante que tinha muitas pedras preciosas, e ele encontrou uma pérola. Então, a você que está procurando uma pérola, né, você já tem várias pérolas aí na sua vida, né? Você tem dinheiro, você tem ações, você tem bens, você tem família, você já tem, você sabe o que você tem, inclusive você sabe o que você é também, mas você ainda está procurando algo. Então é para você também. O reino de Deus é para essas pessoas que querem procurar. E o terceiro exemplo era da rede, né? Que ele jogou a rede veio cheia. Embora. E ele sentou na praia, separando o que era bom de um lado e o que não prestava do outro.
Então, chega um momento da nossa vida que a gente tem muita coisa. Né? A gente tem muita amizade, a gente tem muita influência, a gente tem coisas materiais, a gente tem isso, tem aquilo. Isso vem com o tempo, né? Geralmente depois dos 50, que a pessoa já tem mesmo, ela já trabalhou, já foi alguém na vida, está pensando até em aposentar-se. Então essa pessoa agora está precisando separar do que é bom do que é ruim. Porque a gente chega numa certa idade que a gente tem muita coisa. E tem muita coisa que a gente nem precisa. Né? Tem gente que tem 5 carros. Pô, eu só consigo sentar num banco. De uma vez, né? Então, tem 2, beleza, pô. Agora 5. Para o seu uso próprio, eu sei que você tenha 5 pessoas na sua casa que dirigem, cada um tem um horário, tudo bem. Né? Mas tem pessoas que têm muito e está precisando fazer uma limpa. Então está precisando tirar o que é bom de um lado, o que não presta do outro. Então para você também, que já é alguém na vida, talvez você seja um baita do empresário, né? Um super executivo, e você está precisando fazer uma limpa. O acampamento é bom para isso também. Entendeu? Para que você tenha esse. Então, essas 3 condições, achar o que você não está procurando, achar o que você está procurando e separar o bom do errado, das coisas que você já tem, um acampamento faz você fazer esse discernimento. Olha só, essa é a analogia perfeita do acampamento. Tá vendo? Aprendi mais uma. Ô Dunga, e conta pro pessoal, agora você está na TV Evangelizar. Né? Na TV Rede Vida. Rede Vida? Ah, na Rede Vida. Na Rede Verdade. Evangelizar é o programa do Astro. Amigo da TV Evangelizar. Não, da Evangelizar do Astro, que ele está no Bem Pra Tenda. Você está na Rede Vida, nas segundas-feiras com o Padre Marcelo. E na sexta-feira. Só você. E aí, qual é essa experiência de agora um programa diferenciado, né? Não tem mais aquela pegada. Foi um período legal que eu vivi na Canção Nova, antes de falar da Rede Vida. Eu apresentei 1098 programas na Canção Nova, PHN, né? Então eu ouvi, como o programa era de entrevista, então eu ouvi 1098 testemunhos. Certo. Então foi uma experiência bem legal, foram 22 anos trabalhando na Canção Nova, nos quais os últimos 2 anos e meio eu era voluntário, já não era mais membro da comunidade, mas era voluntário. Mas a Canção Nova, ela mesma decidiu encerrar esse meu período de voluntariado. Na verdade eu fui dispensado desse tipo de trabalho. Amo demais a Canção Nova, ela sabe que ela pode contar comigo, mas a própria Canção Nova decidiu que eu não era mais um apresentador da TV Canção Nova. Beleza, porque eu já era voluntário há 2 anos e meio, não dependia financeiramente daquele trabalho, era uma doação da minha parte. E não tinha pandemia ainda, porque eu fui dispensado no dia 24 de dezembro de 2019. Um bom dia para vocês pensarem. Véspera de Natal é legal. mas foi um discernimento também aceitado da Canção Nova, porque é bom que o PHN fique com um jovem, né? E não com um cara que vai fazer 60 anos. Então, beleza. Aí depois de 3 meses, né, janeiro, fevereiro e março, fiquei de boa, cumprindo meus compromissos de shows. Aí quando veio a pandemia, que os shows começaram a serem cancelados, aí eu vi também que a fonte de renda estava sendo cancelada, né? Aí eu olhei para minha conta bancária e falei, o que eu tenho ali dá para viver 3 meses. Daqui a 3 meses acabou esse negócio. Não vai ser 2 anos. Não vai ser assim. Mas quando a gente percebeu que a pandemia era uma realidade mais longa, aí eu comecei a ficar preocupado, porque agora não tem mais shows. Os shows foram todos cancelados. Então aí eu sentei para rezar, falei, Deus, agora, como sempre, a gente está na tua mão, mostra o que vai ser. Né? E foi justamente depois dessa oração que tocou o telefone e o Monteiro Neto, que é o presidente da Rede Vida, me ligou e falou, estamos sabendo que você já há 3 meses não está mais na Canção Nova, a gente sempre quis ter você aqui, por ética a gente não te convidou, porque não era justo, mesmo sabendo que você era voluntário e tal. E aí, uma semana praticamente, a gente criou o programa, estreamos, a princípio ele era dia de segunda-feira, e foi assim durante 2 anos praticamente. E depois o Padre Marcelo Rossi, eu sou amigo dele há muito tempo, desde 97, ele
a gente começou a fazer algumas lives juntos, né? E foi nascendo a possibilidade de termos um programa junto, né? E aí a Rede Vida fez a proposta a nós dois, a gente O programa de aceitou. vocês é muito legal. Surgiu o Batismo de Fogo, né? Muito legal. Um programa que nós dois apresentamos. E aí esse programa ficou sendo ao vivo da segunda e o meu Acredite passou para sexta-feira. Então hoje eu tenho 2 programas na Rede Vida de televisão, que é uma TV também maravilhosa a trabalhar. A diretoria praticamente toda é de bispos, é de padres, pessoas muito, muito santas mesmo assim, que buscam, que colaboram com a igreja. Usou o canal para isso, né? Então a história da Rede Vida é bonita, né? É outra TV católica, muito respeitada. E aí eu percebi que Deus também eu tinha saído da Canção Nova para cuidar da minha sogra ficou muito doente, ela teve um AVC, ela, a princípio foi passar 4 meses em casa para poder se recuperar de uma prótese de joelho, só que dentro desses 4 meses ela teve um AVC, foi parando, e o tratamento dela ficou extremamente caro, na época ficava em uns R$10.000 por mês, como missionário eu ganhava apenas 4 mil. Aí eu disse para a Canção Nova, eu preciso sair, eu precisei sair da Canção Nova, né? Da comunidade. Então eu saí da comunidade para trabalhar, para cuidar da minha sogra. Eu vou para o céu, porque não é todo mundo que faz isso, né? Mas então eu fui, honrei minha sogra, né? A mãe da minha esposa, durante 2 anos e meio, depois ela veio a falecer. E a gente também percebeu que um período, um ciclo tinha se concluído, tinha se encerrado a minha vida, que era ser missionário católico dentro da comunidade, o qual, volto a dizer, é uma comunidade que eu amo, ajudei a construir, muito legal por lá. Mas depois eu percebi que Deus também tinha outros caminhos, né? Então hoje... É bom, né? É bom também mudar de área, respirar coisas novas. A nossa igreja é linda, cara. Putz, hoje, depois disso eu conheci muitos bispos, muitos padres, muitas novas realidades que eu não conhecia. O Padre Mário, que a gente estava conversando agora, né? Então, uma experiência maravilhosa. Às vezes, como membro de uma comunidade de vida, você está meio que recluso, né, às atividades e tal. Então, você te falta um pouco de visão de igreja também. E o fato de eu não estar mais na comunidade de Canção Nova um lugar maravilhoso, é um pedacinho do céu que a gente chama lá. Nós fomos alguns vezes, foi nacional lá, é maravilhoso. Eu amo. Mas o fato também de você não estar te força a conhecer outras realidades. E essas outras realidades são também tão bonitas quantas, né? Então, conheço hoje mais igreja católica do que eu conhecia antes. Legal. Então, essas novas realidades têm me feito um bem muito grande. Isso aí, que beleza. Bom, Nosso gente, tempo eu queria dizer isso, mas vou dizer, né, a gente infelizmente está com o tempo estourado, né, curtíssimo. O homem é requisitado, não pode ficar muito tempo pra gente. Pois é, mas nunca nós queremos agradecer muito a sua presença aqui. Para nós é uma Muito honra obrigado imensa por estar ter com a você gente aqui, nessa contar com você. contando sua história um pouco aqui para todo mundo. A gente fica muito honrado em ter você aqui. Legal. Eu sou um admirador seu, do teu trabalho, da tua história, da tua família, acompanho bastante, vejo lá, né, o teu programa sempre, acho, cara, fantástico, extraordinário, né, acho que essa é a melhor palavra, e para nós ter você aqui é uma imensa honra, né, ficar esse tempo todo com você aqui, para nós beber de uma fonte, beber da fonte, né, que pode ajudar a gente a crescer muito. Legal, eu que agradeço, porque acho que toda a oportunidade que a gente tem de falar um pouco da nossa vida, né? Porque às vezes a gente se expressa pregando e às vezes a pessoa pensa que a gente é tipo assim, super-herói, o cara é perfeito, é santo, tá? Na verdade nós somos seres humanos tão limitados quanto e tão aventureiros quanto, né? Estamos numa aventura linda que é viver, que é matar um leão por dia e educar os filhos e fazer novas amizades, envelhecer com dignidade, né? Que bacana isso aí. Eu brinco com a minha esposa, né? Que meu pai morreu com 80, minha mãe morreu com 80, minha sogra morreu com 80, o meu sogro morreu um pouquinho mais novo, mas eu falo para ela, nós temos 58, temos mais 22 anos de vida aí, vamos fazer alguma coisa legal aí, porque falta pouco, a gente já viveu muito mais do que a gente vai viver. Claro. E tendo a oportunidade com vocês aqui, é a grande oportunidade de a gente deixar um legado, né, para as pessoas que estão querendo fazer o que nós já fizemos, né, que venham mesmo, venham fazendo melhor, né, venham fazendo com mais alcance ainda, porque a tecnologia está aí para isso, e que a gente um dia possa
se encontrar na eternidade, Com um certeza. comemorando com o outro, o que aí. cada um construiu na certeza. terra. E Alex, Imenso, quem é. está assistindo lá, o que tem que fazer agora? Recadinhos nesse do momento? coração. Entre no nosso site www.eusouacampus.com. Veja lá tudo que nós fazemos. Veja a nossa lojinha. Nós temos canecas, temos camisetas, temos squeezes. Comprando qualquer um desses produtos, você nos ajuda também a aumentar a nossa rede de divulgação, aumentar Nosso o movimento, alcance né? que nós temos com a palavra também. Isso aí. Por isso, quer ajudar a gente? www.eusouacampus.com.br. E o recadinho de coração para o povo do YouTube, deixa o joinha e compartilha esse vídeo. Manda pra todo mundo. Manda pro grupo da Isso. igreja, manda para aquela sua tia, manda para aquela tua vozinha que é fã do Dunga. Ela fala, nossa, os meninos estão com o Dunga. Tamo com o Dunga. Isso aí. Para você ver, para a palavra, vamos fazer a palavra andar. É isso aí, gente. Nós agradecemos vocês que estão aí com a gente. Hoje sempre agradecemos o Dunga também. Obrigado, Muito meu obrigado, tamo junto. É isso aí, galera. Até a Fiquem próxima. com Deus. Valeu, galera.